Eu decidi gravar esse vídeo meio que para informar os alunos um pouco, ensinar um pouco como é que computação pode ser usada para estudar e entender vírus e comportamentos virais, ainda mais nos dias que a gente vive hoje, né? Então, decidi meu postar online, compartilhar com os alunos e espero que seja interessante nos tempos de quarentena. E em particular, a gente vai falar muito de modelos do tipo SR ou SEIR que está aqui, né? Que são modelos de compartimento ou compartimentais. A tradução para o português não é tão clara não, mas pense muito assim, pelo menos não para mim, mas pense muito assim como uma forma ou um modelo matemático que é muito simples, que é um programa de computador que consegue capturar as dinâmicas de propagação de um vírus na população. Então, além dos modelos, nós vamos falar um pouco sobre o Covid, né? Sobre o corona, que é o que vem afetando nossa sociedade hoje em dia, e também um pouco sobre o SUS, meio que ligando como esses modelos, com os parâmetros do corona, poderiam ser usados, por exemplo, para entender possíveis casos de uso do SUS no futuro próximo. Deixando bem claro que todo modelo é errado, né? Eu tento falar isso com os meus alunos, e aqui nós estamos partindo dos modelos mais simples possíveis. Isso é uma área de pesquisa bem ativa e tem muita coisa que vem acontecendo. Então é uma aula mais para informação e menos de previsão e especulações, só tentando juntar esses três tópicos tão reais aqui, tão presentes no nosso dia a dia de hoje. Então vamos iniciar, né? E como qualquer modelo, sempre é bom a gente começar de uma pergunta, né? Assim, vamos criar um modelo, vamos criar uma abstração do mundo, né? Afinal, esse é o trabalho que a gente faz muito na computação, né? E a pergunta que a gente pode se fazer aqui é como é que as doenças se propagam, né? E você meio que pode voltar no seu conhecimento de ensino médio, ensino fundamental, de que doenças se propagam através do contato, né? Pelo menos o vírus vai se propagar, já que a gente está falando de vírus nesse caso, através de algum tipo de contato. E pensar assim, ok, então qual seria um modelo simples para fazer? Pensando em contato, né? Se a gente pensar em indivíduos que são, de uma forma ou de outra, ligados entre si, né? Meio que num grafo ou alguma estrutura relacional. Mas a gente pode fazer um pouco mais simples do que isso. A gente não vai chegar necessariamente numa rede social ou algo desse tipo, não. A gente vai partir da noção de que cada pessoa tem em média X amigos ou X contatos. E quando a gente parte dessa noção, a gente chega numa figura que seria uma árvore como essa, onde aqui eu tenho um indivíduo, né? Que a gente pode chamar de Fábio ou qualquer nome que você queira dar, então. E eu estou assumindo que esse indivíduo tem, em média, 3 amigos que estão aqui, entende? Dá para ver as 3 carinhas meio que sorridentes. E cada pessoa aqui também vai ter, em média, outros 3 amigos. Isso meio que dá a noção do vírus se propagando, né? Tipo assim, olha, eu tenho o potencial de infectar mais 3 pessoas, entende? Na verdade, é comum a gente não pensar em 3 potenciais amigos, mas em 3 futuras infecções. Mas aqui eu quis separar a noção de que isso não necessariamente vai ser uma futura infecção, porque você pode ver que a carinha está até sorrindo, mas isso vai ser alguém que vai ser exposto ao vírus. E essa noção de ser exposto é importante quando a gente discute questões de isolamento social, como é muito na moda, não na moda por ser uma moda ruim, mas como é algo que é muito real no nosso dia a dia. Então, cada pessoa aqui vai potencialmente expor o vírus para 3 outras pessoas, iniciando de um paciente zero aqui que está infectado, entende? Que a primeira pessoa vai estar infectada, que isso é bem comum também, né? O vírus começa com uma pessoa ou com um pequeno grupo de pessoas e meio que vai se alastrando na sociedade. Então, começando com esse primeiro indivíduo que está infectado, a gente vai assumir que esse vírus se comporta muito parecido com uma moeda na questão da probabilidade de infectar um novo indivíduo. Então aqui eu vou ter
a nossa moedinha. A gente pode assumir que essa moeda tem uma probabilidade qualquer de infectar outra pessoa. A gente pode, só por questões de clareza, dizer que esse P aqui é 0,5. Então, sempre que essa moeda cair em cara, quer dizer que esse indivíduo vai ser infectado. Se ela cair em coroa, quer dizer que ele vai continuar não infectado, como mostra aqui na figura. Então, isso já chega num modelo que um cientista da computação já consegue criar um programinha, né? Joga uma moeda para cima, infecta e não infecta. E partindo daqui, a gente pode ir construindo para cenários cada vez mais interessantes, entendeu? E é importante ressaltar que esse 0,5 é um valor que é muito difícil da gente entender, pelo menos para mim, que sou da computação, talvez para alguém da área seja mais fácil, né? Porque existe uma série de fatores que vai dizer qual é a chance de um vírus infectar outra pessoa, né? Tipo, os tipos de contato que a gente tem, o tipo de vírus, né? Tipo assim, alguns vírus transmitem sexualmente, outros transmitem pelo ar, alguns vírus transmitem pelo toque ou coisa desse tipo, né? E cada indivíduo é um pouco diferente também, né? Tipo, algumas pessoas vão ter um sistema imunológico melhor ou podem ser imunes ao vírus, entende? E tudo isso vai impactar aquela probabilidade de 0,5 de um contato causar uma infecção futura ou não, né? Isso é meio que mostrado bem bacana nessa cena aqui do filme Contágio, né? Em que a personagem inicial, que é infectada pelo vírus, tem contato com várias pessoas, mas o filme meio que realça assim, um tipo de contato quando ela sopra os dados que causa uma transmissão futura, né? Então isso é algo que dá para se capturar quando a gente tiver muitos dados, pelo menos estimado de uma forma mais ou menos correta, quando a gente tiver muitos dados, mas a gente está assumindo que a gente está no início dessa transmissão também, né? Mas só para deixar claro que esse número poderia ser estimado e a gente vai estimar ele de forma errada inicialmente. Então a gente vai jogar a moeda para cima novamente. Então isso é o vírus realmente se propagando na sociedade, né? No nosso modelo. Não vai infectar esse segundo indivíduo e agora vai infectar o terceiro indivíduo, né? E mais uma vez, isso vai continuar para o próximo ciclo de amizades, ou para o próximo cluster ou grupo de pessoas, depois para o próximo ciclo, depois para o próximo ciclo e para o próximo ciclo, né? E quando a gente jogar essa moeda para cima mais uma vez, a gente vai cair num caso como esse. Tem uma moedinha meio que errada aqui, né? Isso aqui não existe. Chegando nessa estimativa agora, nesse momento, com o que a gente observou, que o vírus tem uma taxa de transmissão igual a 2/3, né? Dá para ver aqui que mais ou menos 2/3 dessa população está infectado com base nos contatos, né? Então assim, dado que aqui eu tive a propagação, né? Então 2/3 dos meus novos contatos, aqui eu tenho 3 que foram infectados, aqui 2/3 dos contatos foram infectados e aqui 2/3 desses contatos também foram infectados, né? Isso não é o valor real. Mas isso liga com o que eu quero falar com vocês também, que estimar esse valor por si só já é difícil. E quebrar esse valor em duas partes é interessante, entende? A gente falou que o valor real antes era 0,5, né? Então vamos continuar meio que olhando quando a gente estuda esse valor de uma forma um pouco mais bacaninha, né? Então a gente tem essa noção de que existe uma taxa que eu estou estimando, que é igual a 2/3. Esse número não foi ao acaso não, foi para simplificar a minha vida, certo? Só que essa taxa de igual a 2/3 acontece numa população onde o número de indivíduos que são expostos ao vírus em cada grupo de contatos é mais ou menos igual a 3, entende? E se a gente pega esses dois números e multiplica um pelo outro, a gente vai chegar no número esperado de novas infecções. Meio que dá para pegar essa ideia, né? Eu jogo uma moeda com alguma probabilidade para cada pessoa nova e eu exponho 3 pessoas por caminhamento aqui para baixo nessa árvore. Então isso chega num valor que é chamado do R0, entende? Então o R0 de um vírus, a gente poderia chamar de RT, tipo assim, um R em cada nível, mas a gente vai chamar de R0 por questão de simplificar aqui a anotação. Nesse caso, a nossa estimativa do R0 vai ser igual a esse número de
2/3 por 3, que vai ser igual a 2. Não tem muito segredo aqui não. Agora, por que esse número é interessante e por que eu quis ressaltar ele quebrado em duas partes como tá aqui, entende? Como a gente vai ver um pouco mais no futuro, é muito importante para que um vírus morra a gente reduzir esse R0 para um número que é menor do que 1. E talvez já seja claro para alguns de vocês agora porque é que isso é importante, né? Porque a gente quer um R0 menor do que 1, né? Então vamos estudar um pouco o que acontece com esse valor R0. Então a gente tem aqui um valor de R0 igual a 2, que isso vem daquele nosso P vezes 0 ali, né? E a gente pode ver ou estimar quantas pessoas são infectadas em cada grupo de contatos que vão ocorrendo, onde os grupos de contatos vêm nessa árvore, né? A gente inicia com uma infecção e isso vai ser equivalente a pegar o valor de R0 elevado a 0, que vai ser P elevado a 0, elevado a 0, que vai ser 2 elevado a 0, que vai ser igual a 1, né? Não tem muito segredo não. E a gente pode continuar pensando nessa árvore. Aqui eu estou mostrando só as infecções, não todos os contatos, entende? E estimar que no segundo nível eu vou ter que o R0 elevado a 1 vai ser igual a tipo P chapéu elevado a 1 elevado a 1, que aqui vai ser igual a 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Quando eu fizer R02 vai ser 4, R03 vai ser igual a 8, né? Sempre levando 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, aqui, igual a 8, como tá aqui, né? Então, isso mostra que o vírus está num comportamento chamado de pandêmico. Por que isso aqui é pandêmico, né? Porque o número de infecções só faz aumentar ao longo do tempo. E como eu falei, esse fator aqui, a gente não tem muito controle sobre ele não. A gente até estimou ele de forma errada. Mas esse fator aqui, a gente pode controlar, né? Tipo, se eu consigo reduzir as exposições de forma que as exposições se aproximem de 0, entende? O R0 também vai se aproximar de 0. E o que acontece quando um R0 se aproxima de 0, né? Se o R0, por exemplo, for igual a 0,5, talvez para muitos seja óbvio, mas vamos fazer o passo a passo, né? Tipo assim, o R0 elevado a 0 vai ser igual a 0,5 elevado a 0, que vai ser igual a 1. Só que o R0 aqui, chamado de número seria mais interessante, né? Só que o R0 elevado a I ou elevado a N ou alguma coisa vai ser igual a 1 sobre 2, que é 0,5 elevado a I, né? Aqui eu fiz I, desculpa. A I, entende? Que vai ser 1 sobre 2 elevado a I, né? E dá para ver que o número de infecções ele vai, na verdade, reduzir. Em algum momento, o R0 elevado a N vai se aproximar de 0. Porque isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2, né? E se eu faço isso várias vezes, isso aqui se aproxima de 0. Então você está falando, Flávio, que um vírus vai infectar 50% de uma pessoa? Não, né? Eu estou falando que o número esperado de infecções é menor do que 1. Então você vai ter vários contatos e você espera que raramente, ou menos de um deles, assim em média, sejam infectados. Vai ter infecção, mas o vírus vai acabar morrendo. Como a gente não tem muito controle, pelo menos no momento que a gente não tem um remédio, uma vacina, para controlar aquela taxa P de transmissão, né? Trabalhar em cima do E é que fica um pouco essencial para que esse vírus essencialmente morra, entende? E isso separa os dois formas de pensar um vírus, né? Que também no filme Contágio, a personagem Kate Winslet traz isso muito bacana logo no início, que é quando o R0 é menor do que 0, o vírus está no estágio de endemia, ou seja, ele não vai muito além de uma pequena população, eventualmente morre ou estabiliza. E quando o vírus está com R0 maior do que 0, ele está no estágio de uma pandemia, potencialmente infectando todas as pessoas, como é mostrado aqui. Isso é um potencial de infectar, gente. Tipo assim, é muito também importante
Muito importante também não causar tanto alarde com uma palestra como essa, porque tem muita coisa acontecendo com um vírus como o corona. Então é importante a gente manter o isolamento social. E mesmo o R0 do corona sendo alto, não necessariamente quer dizer que a gente vai chegar num estágio tão crítico, não. Existem várias ações que estão sendo postas para fazer com que isso reduza nesse momento, né? E quando a gente pensa no corona, então entrando agora realmente nos números do corona, né? O Centro de Modelos Matemáticos para Doenças, isso aqui é em Londres, se eu não me engano, aqui tem um site deles, vem estimando esse valor de R0 em vários países, né? Então aqui está o plot, aqui seria a estimativa do R0, ficou meio que sem legenda aqui, tá? Em países como Estados Unidos, você vê que está um número bem alto. Isso aqui é um intervalo de confiança, então você pode imaginar isso como uma faixa de valores plausíveis ou esperados, né? Assim, não esperados, assim, você pode imaginar que a gente espera que seja entre 2 e 6. Entende? Seria mais simples para pensar agora. O Brasil está aqui, entende? Com R0 mais ou menos entre 1 e 2,5, chutaria eu. E você vê que o corona, no geral, aqui tem 1, que é ressaltado de propósito, né? A estimativa é que ele tem um R0 alto. Então isso é um vírus pandêmico e faz todo sentido, já que a palavra pandemia está tanto no nosso dia a dia hoje em dia, né? E aqui a gente tem alguns lugares que já meio que reduziram ou não estão com propagação tão grande do vírus corona por qualquer motivo que seja, né? Alguns estão próximos de meio que já começando a matar o vírus, tipo a Coreia do Norte aqui e a Noruega, entende? Até o Irã parece que já está próximo de entende? Que estava um caso bem crítico. Esse gráfico é de hoje, mas dá um pouco a estimativa do que é esse R0, mostrando que a situação ainda é crítica em vários países, né? Um outro gráfico que é bem bacaninha de ver é esse gráfico aqui desse relatório que saiu ontem da equipe italiana que vem estudando o vírus, né? Que é um relatório oficial, onde eles têm aqui a estimativa do R0, que eles chamam de RT, nesse caso, T, porque estão observando ao longo do tempo, né? Em várias regiões da Itália, e meio que mostrando qual é o efeito do isolamento social, né? Quando a gente pega a Lombardia, que é o caso de estudo, você vê que esse número vem com uma estimativa baixa, chega aqui mais ou menos em 17 de fevereiro, próximo do isolamento, né? E começa a reduzir. Você vê que ele vem reduzindo de uma forma significativa, né? E o que está sendo feito, ou que se espera que se faça, é que reduzir isso até abaixo de 1. Para a gente novamente conseguir dizer assim, olha, ok, o vírus vai eventualmente morrer. E esperar que esse vírus morra, né? Então, eu espero que essa primeira parte da palestra, pelo menos, tenha explicado para vocês qual é a importância desse número R0, qual é a importância do isolamento social, entende? E talvez fique mais claro quando vocês leem nas notícias ou em artigos o que vem acontecendo e o que são os termos que estão sendo jogados por aí, né? Só que um modelo como esse, ele é o mais simples possível. Será que a gente pode fazer algo melhor, né? E o melhor aqui seria considerar o fator tempo, entende? Então a gente quer chegar num modelo que meio que consegue estudar essa epidemia se propagando no tempo e um modelo que seja flexível o suficiente para a gente conseguir colocar, por exemplo, será que o SUS vai dar conta? Será que a gente consegue estimar quantos leitos vão ser ocupados daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias, etc. Então a gente vai continuar da ideia de um indivíduo inicial, que aqui eu estou chamando de Flávio novamente, só que esse indivíduo inicial vai entrar em contato aqui com 8 amizades, entendeu? Então aqui eu tenho as 8 amizades de Flávio. Só que como a gente está falando de tempo, essas 8 amizades elas não vão ser contactadas ou visitadas no mesmo dia, né? Então eu vou visitar pares de amizades a cada dia e depois de 4 dias aqui eu meio que passei por todo mundo, né? Só que a gente vai assumir que Flávio está doente no dia 1, então quando ele começar a circular aqui, tem o potencial de infectar cada par de pessoas como essa, né?
E a gente pode ver esse diagrama. Sim, eventualmente Flávio vai ficar bem. Então o que eu estou falando aqui é que existe um tempo de infecção que é igual a 5 dias, entende? Ou 4 dias, se considera os extremos ou não, que é o tempo em que Flávio fica doente e tem o potencial de infectar outras pessoas. Porque Flávio vai melhorar, ou porque a gente já tem um remédio, ou porque ele melhora naturalmente, ou bem, talvez ele simplesmente saia daquela população e não tem mais chance de infectar outros indivíduos. Mas Flávio vai melhorar depois aqui de 5 dias, como está mostrado aqui. Né? Então, caminhando para frente, a gente pode ver agora essa ideia como os dias evoluindo ao longo do tempo, que é o que está mostrado aqui. Assim, dia é tempo, desculpa, gente. Mas a gente pode plotar os dias ou mostrar os dias como um vetor, onde esse vetor captura as infecções ao longo do tempo. E a gente divide essa noção essa população em 3 grupos, né? A gente tem um grupo de pessoas que são susceptíveis aos vírus, então são as pessoas que potencialmente podem pegar o vírus no futuro. A gente tem as pessoas que foram infectadas. A gente sabe que Flávio vai ficar infectado por 1, 2, 3, 4 dias. E no dia 5 já vai estar melhor. E a gente quer entender a dinâmica e a propagação desse vírus. E aqui tem as 8 amizades de Flávio, que estão todas susceptíveis durante esse tempo para pegar o vírus. Entendeu? E a gente também falou que em cada intervalo de tempo, né, Flávio vai entrar em contato com os amigos de 2 a 2, que é que eu estou mostrando, meio que realçando com essa cor aqui. Então é isso, ou essas são as pessoas que vão ser expostas ao vírus. Então, ok? Então vamos continuar aqui em frente. E só lembrando que os termos aqui são susceptíveis, podem pegar, infectados, já tem o vírus, e recuperados, quem já se recuperou, e o dia está mostrado aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, né? E a gente vai fazer uma suposição muito, mas muito forte agora. A gente vai supor que os amigos de Flávio não conhecem nenhuma outra pessoa. Entende? Isso é real? Não, isso não é real. Mas isso vai mostrar, ou vai servir para mostrar qual é a diferença de um crescimento linear de um crescimento exponencial, que é o nosso problema com a propagação de um vírus. Então vamos assumir que nenhum amigo de Flávio vai entrar em contato com mais ninguém depois de entrar em contato com Flávio. Isso é outra premissa. Entende? Tipo, não é real, mas a gente tem que partir dessas premissas para começar a entender qual é a dinâmica desse vírus também. Então, como é que o vírus vai se propagar agora, né? Aqui eu tenho o Flávio infectado e Flávio entrou em contato com essas 2 pessoas inicialmente, né? A gente vai mais uma vez jogar uma moeda para cima, entende? Então aqui eu tenho a moedinha que vai decidir quem vai ser infectado dentre essas 2 pessoas. Ou eu vou jogar uma moeda para um e uma para outra, e o número esperado de infecções em 2 seria meio que uma delas mesmo, né? Então, depois do primeiro dia, a gente espera que um indivíduo foi infectado. E quando a gente considera o tempo agora meio que correndo, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias, essa pessoa que foi infectada sai dos grupos dos susceptíveis, entra nos grupos dos infectados. Então você já pode meio que pensar num programa de computador que simula essa ideia. Ao entrar no grupo de infectados, essa pessoa no momento não vai infectar mais ninguém, porque eu assumi que ela não tem nenhuma outra amizade. A gente vai quebrar essa premissa já já. E a gente pode caminhar para frente para o próximo dia e você vê que o indivíduo meio que saiu do grupo de susceptíveis em todos os dias. Aqui, entende? Então, no segundo dia, Flávio entra em contato com essa pessoa aqui e com essa pessoa aqui. Joga a moeda para cima para infectar. Aqui a gente tem 3 infecções. Caminha para frente para o dia 3. Joga a moeda para frente novamente, para cima novamente, para 2 outros indivíduos. Chega aqui em 4. Caminha até eventualmente chegar em 5 infecções no dia 5 e Flávio se recuperar aqui no fim do dia 5, em algum momento durante o dia 5, né? Então esse é o nosso vetor de infecções. E dá para ver que esse vetor ele é linear, né? 1, 2, 3, 4 e continua em 4. É como se ele fizesse isso aqui, meio que parando aqui no número 4. Já que Flávio se curou e ninguém pode infectar mais ninguém. Então espero que esteja claro aqui o que é o crescimento linear
até um certo limite dessa função, né? Mas essa noção de que os amigos de Flávio não têm amigos, ela é muito forte, né? Tipo assim, todo mundo tem contato social. Então, o melhor que a gente faz, para também não criar um modelo muito complicado, é assumir que todo mundo pode entrar em contato com todo mundo. Isso também é real, assim, 209 milhões de pessoas no Brasil entrar em contato com todo mundo. Vai ser algo real? Não, não vai ser algo tão realista, não. Mas é um ponto de partida, dado que, por exemplo, as pessoas viajam no Brasil, ou mais do que isso, acho que eu falei assim um pouco uma tolice agora, né? Como a gente está assumindo que as visitas vêm em grupos, né? Tipo assim, eu vou entrar em contato de 2 a 2, né? Então você pode ver que isso meio que dá essa noção de um grafozinho de infecções aqui, ou algo do tipo, né? Assim, eu consigo propagar esse vírus ao longo do tempo. O figura ficou um pouquinho errado, que não está bem 2 a 2, mas se eu apagar aqui fica mais perto desse 2 a 2 aqui. Que é essa noção do vírus propagando na sociedade. Então não é que todo mundo fala com todo mundo de uma vez só. Entendeu? Você ainda vai entrar em contato com as pessoas em grupos, mas a gente pode assumir que todo mundo tem o potencial de falar com todo mundo. Então espero ter ficado mais claro essa figura agora. Então continuando aqui para frente, como é que fica o vírus nesse novo cenário, entende? Então nesse novo cenário aqui, a gente vai começar com apenas um indivíduo infectado, Flávio como está aqui, e agora Flávio no primeiro dia vai ter contato com 2 pessoas. A gente vai jogar a moeda para cima, um desses indivíduos vão ser infectados, em média é o que é esperado, não necessariamente poderia ser nenhum deles, sim, talvez fique claro já que a moeda eu estou assumindo que vai cair em cara pelo menos uma vez, e a gente caminha para frente aqui, né? Depois de caminhar para frente, o que é que muda no cenário agora? O amigo de Flávio, ou a amizade de Flávio, que é essa pessoa aqui, entende? Ela também vai entrar em contato com 2 outras pessoas, como está ali. Essas 2 outras poderiam ser as mesmas, ou ter algum tipo de overlap, mas por clareza vamos assumir que são 2 pessoas diferentes, né? Assim, se fosse a mesma, jogar 2 moedas para cima ia causar o mesmo efeito na prática, que é o que chega aqui no meu próximo slide, né? Então, ao invés de ter apenas contato de infecção acontecendo, agora eu tenho 2 contatos de infecção que vão estar acontecendo nesse meu próximo slidezinho aqui, entende? E como eu estou assumindo que essa moeda meio que infecta alguém sempre, agora ao invés de infectar só uma pessoa, eu vou infectar mais 2 pessoas, entende? E ao infectar mais 2 pessoas, se meu slide passar em algum momento, e ao infectar mais 2 pessoas aqui, eu fui agora com 4 pessoas infectadas, né? E agora que eu estou com 4 pessoas infectadas no dia 3, quando eu chegar nesse dia, eu vou jogar 4 moedas para cima. E como todo mundo está contactando mais ou menos 2 pessoas, nesse momento, todos os indivíduos são susceptíveis a serem infectados por esse vírus aqui, entendeu? E quando eu jogar isso para cima, eu posso, em essência, puxar todo mundo. Na verdade, se a gente assume que só uma cai em cara, né? Mas assim, vai ter mais moedas aqui do que pares de pessoas, né? Quando a gente para pensar, eu consigo puxar todo mundo para ser infectado, até Flávio se curar no dia 5. Então, nota como esse comportamento é bem diferente do outro, né? Isso aqui dá para a gente o nosso crescimento exponencial. Ou seja, o vírus vai crescendo de 1, 2, 4, 8, 16. E por aí vai. Novas infecções a cada momento, né? E por que que isso é tão crítico, né? Se a gente comparar um crescimento linear e um crescimento exponencial, o linear seria mais ou menos assim, o exponencial seria mais ou menos assim, né? É algo bem mais grave, né? Então, cada novo contato vai causar um novo vírus. Ou pode causar um novo vírus. Aí você pensa, pô, Fábio, mas o outro modelo também capturava essa ideia, né? Só que o outro modelo não captura muito a noção de indivíduos que ficam doentes por um tempo, se recuperam, e também como é o crescimento e decrescimento desse vírus ao longo do tempo, né? Que eu nem cheguei a falar aqui no fator
decrescimento ainda, né? Então o exponencial é um modelo mais real, entende? Eu espero deixar claro para vocês por que ele é mais real. Cada pessoa tem o potencial de infectar outras pessoas, seja de um grupo de risco ou não, entende? E as infecções só vão crescer exponencialmente. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 56, etc. Onde é que eu quero chegar? Tá, então agora que a gente meio que passou pela motivação, né, do que seria o modelo, talvez você já tenha uma ideia de como vai ser esse modelo, a gente pode finalmente chegar no modelo final SEIR, que é o nosso modelo de compartimentos, que eu vou começar a explicar a partir de agora. E o que é interessante, como eu já motivei, é que a gente consegue pegar a evolução do vírus ao longo do tempo, né? Então aqui eu tenho os mesmos vetores de antes, por assim dizer, os mesmos dias ocorrendo, né? Só que eu coloquei agora do dia 1 até ao dia 8. Aqui embaixo, mas até o dia 9, faltou um 9zinho aqui. Mas a gente tem a população e toda a dinâmica de evolução do vírus, né? E lembrando que a gente começa com uma pessoa infectada e 8 pessoas que estão susceptíveis, né? E a gente pode começar a plotar como é a evolução de cada vetor desse ao longo do tempo, né? Então você vê que no dia 1, se a gente foca nos infectados, né? Tipo assim, se eu faço aqui que a linha vermelha vão ser as pessoas que estão infectadas, no dia 1 eu tenho apenas um indivíduo infectado. No dia 2 eu vou ter aqui o nosso... Opa, tá errado. O nosso 2 indivíduos infectados. No dia 3 isso vai para 4, né? 2, 4 aqui. E no dia 4 isso já sobe para 8 ou 9. Vamos fazer 8. Ficou faltando um aqui. E tem esse crescimento, né? Agora uma coisa que vai acontecer, embora não dê para ver aqui na figura, eu peço um pouco de desculpas, é que no dia 5, essa pessoa aqui, que é a primeira, ela vai se curar, entendeu? No dia 6, essa aqui vai se curar. No dia 7, essas duas vão se curar. E no final, todo mundo vai se curar. Então a curva de infectados vai ter um crescimento assim e um decrescimento quase igual do outro lado aqui, assim, entendeu? Então esse crescimento é exponencial e esse decrescimento também é exponencial, entendeu? Tipo, capturando o comportamento do vírus. E é esse tipo de figura que vocês devem estar vendo também bastante na internet, né? Quando fala assim de reduzir a propagação, né? O que a gente quer fazer é que ao invés do vírus propagar assim, reduzir as taxas para que eles propagam assim. Sempre com essa noção de crescimento e decrescimento exponencial, como está mostrado aqui, né? A população susceptível, no primeiro dia, como é que ela começou? Ela começou aqui com 8 indivíduos, depois foi para 7 indivíduos, depois foi para 5 indivíduos, 3, 4, 5 aqui, e depois foi para 0, né? Então ela meio que cai exponencialmente também, embora aqui vai ser contínuo, vai ser discreto, né? E se fosse no caso contínuo, vai ter essa queda aqui. E por fim, a gente teria a população dos infectados, entende? Só passando aqui um slide para frente, que teria essa cara aqui, né? Infectados, dos recuperados, desculpa. Os recuperados vêm subindo ao longo do tempo. Vem 0, 0, 0, 0, 0 até o quinto dia, onde começa a surgir o primeiro indivíduo recuperado. E aqui a gente vem com essa subida, né? Então, isso é a dinâmica do vírus ao longo do tempo. Tanto o crescimento vai ser exponencial, porque a infecção é exponencial, como a gente falou antes, como o decrescimento também vai ser exponencial. Como a gente está com uma taxa de cura constante, né? Todo mundo que vai sendo infectado vai saindo do outro lado no mesmo ritmo de chegada. E se o ritmo de chegada for exponencial, eles vão sair num ritmo de chegada exponencial também, chegando na evolução do vírus em S, I e R, como é mostrado aqui nesse pequeno desenho, embora um pouco mal feito. Eu espero que dê para pegar qual é a ideia da propagação desse vírus. E essa dinâmica, ela é comum em basicamente todos os vírus que a gente observa no dia a dia, né? Aqui em cima eu tenho a gripe espanhola, entendeu?
Então aqui seria a gripe espanhola. E ela veio em 3 ondas. Uma menor, uma um pouco maior e uma terceira aqui. No eixo Y tem a morte para cada 1000 pessoas, né? E essas 3 ondas podem ocorrer por vários motivos. Tipo assim, talvez o vírus se propagou em 3 populações diferentes. Ou como é mais comum, a gente acha que o vírus está erradicado, mas ele volta e depois volta novamente. Até que naturalmente a gente não foi mais tão afetado pelo vírus da gripe espanhola, né? Tipo assim, meio que saiu por si só. Aqui a gente tem a gripe suína, que veio em 2 ondas, então um crescimento exponencial e outro crescimento exponencial. E aqui a gente tem uma terceira doença, que eu não vou saber exatamente qual é, peço desculpas, que também vai ter o mesmo comportamento de antes, né? E tem algumas lições para se tirar desses gráficos. O primeiro é que o vírus ele pode voltar. Às vezes a gente acha que ele acabou, mas ele continua em um indivíduo e tem uma segunda onda de propagação. Por isso que a pesquisa em curas e vacinas é tão importante, né? Para evitar que isso ocorra. E o segundo é que o modelo parece adequado para cada onda dessa de propagação. E a gente está vivendo a primeira onda de propagação do Covid-19, né? Ou do coronavírus. Tá, então aonde eu quero chegar a partir dos vetores que eu meio que mostrei anteriormente, né? O susceptível, infectado e recuperado. Agora a gente vai usar isso para criar o nosso modelo final de compartimentos, né? E para chegar nesse modelo final de compartimentos, é bom a gente lembrar que tem alguns parâmetros, algumas premissas que eu falei sobre o vírus desde o início, né? Uma delas era que o tempo de infecção, que seria o tempo esperado, ou o tempo médio, até uma pessoa se curar, né? Até uma pessoa se curar, era igual a 5 dias, né? Era de... Aqui, só para lembrar o que é esse tempo. Então, se eu tenho esse tempo igual a 5, eu posso escrever isso de outra forma, que a taxa de infecção gama é igual a 1 sobre o tempo de infecção, que nesse caso vai ser igual a 0,2. Ou seja, as pessoas vão se curando gradativamente 20% a cada dia que passa. E eu tenho a minha população dividida em 3 grupos, né? Eu tenho parte dela em I, e essa parte que está aí tem que fluir para R. Então, se eu tenho 10 pessoas em I agora, e elas estão se curando numa taxa de 20% por dia, eu espero que mais ou menos 2 delas estejam em R amanhã. E a gente escreve isso para criar o nosso modelo, né? A gente vai escrever aqui o R de amanhã, onde amanhã eu vou chamar aqui de I mais 1. Hoje é o dia I, amanhã é o dia I mais 1. É igual ao R de hoje, então isso aqui é amanhã. Amanhã, desculpa. Esse lápis é meio chatinho de escrever. Aqui é amanhã. E aqui é hoje. É igual ao R de hoje, mais todo mundo que estava infectado multiplicado por gama. Então isso aqui meio que mostra a transição de hoje para amanhã, de quem está infectado para quem vai se recuperar. Isso aqui é o I de hoje multiplicado por gama. De forma similar, o I de amanhã vai ser igual a o I de hoje menos todo mundo que, exatamente, o I de hoje, todo mundo que está se curando hoje, que é I menos gama aqui. Então isso dá a evolução do modelo. Aqui amanhã e aqui hoje. Entende? Então espero que fique claro que, em média, 20% das pessoas que estão infectadas vão passar para recuperadas dentro de um dia. E a gente escreve com essas equações aqui. Essa noção meio recursiva do modelo, né? Amanhã depende do valor de hoje, somado de todo mundo que está infectado hoje, para os recuperados.
amanhã depende do valor de hoje, subtraindo parte dos infectados para o próximo dia. Entende? Então as pessoas vão saindo de infectadas para recuperadas no nosso modelo aqui. E fica até bem bacana, né? Então isso aqui parece tolinho, mas vai ficando mais bacana quando a gente vai pensar agora na outra parte do modelo, né? E a outra parte do modelo é o fluxo de S para I. Eu só vou escrever aqui novamente que eu tenho aqui o T inf como sendo igual a 5 e eu tenho o gama como sendo igual a 1 sobre T inf, só para não perder. Porque de S para I a gente não tem aquela taxa linear como tinha antes, né? Assim, aquela fração que vai sendo curado um pouquinho por dia como tinha antes, né? Agora depende da nossa população. E a nossa população é dividida em 3 grupos. Parte dela é S, parte dela é I e parte dela é R aqui. E a soma desses 3 grupos vai ser N, que é o total de indivíduos. Então eu vou escrever aqui uma variável N, que é igual a S mais I mais R. Se N é S mais I mais R, né? Eu posso pensar em algo do tipo Izinho vai ser igual, ou melhor, deixa eu fazer de outra forma, já que eu já usei Izinho aqui para outra coisa. I sobre N vai ser a fração de infectados. E a gente tem que lembrar também que a gente meio que falou que todo mundo que está infectado, que eu vou desenhar aqui meio que todo mundo que está infectado, vou desenhar 3 pessoas infectadas, vão se conectar a todo mundo que está susceptível. Vou desenhar aqui 2 pessoas que estão susceptíveis e tem ligação entre todos com todos aqui, certo? Todo mundo pode conversar com todo mundo. Isso meio que foi a premissa do nosso modelo, né? Então, onde eu posso chegar nessa situação? Se a fração de infectadas é I sobre N, o número SI sobre N, que vai ser um número bem importante para a gente aqui, então vou aqui escrever S no dia I, que é hoje, multiplicado por I no dia I, que é hoje, por N, seria o número esperado de conexões dos susceptíveis com as pessoas que estão infectadas. E o que a gente vai dizer é que parte delas, entende, vão ir para o estágio infectados. Então, beta desses indivíduos vão para o estágio infectado e o R0 vai estar contido nesse beta aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Escrevendo de uma forma que caiba aqui no meu slide, eu vou apagar essa figurinha só para caber no slide a equação final, né? O número de infectados amanhã, e mais um, é igual ao número de infectados hoje, mais o que? As novas infecções. Como é que são as novas infecções? Eu vou ter S multiplicado por I sobre N, número esperado de conexões que existem, e beta dessas conexões, onde esse beta aqui vai ser um valor que é uma taxa do modelo, e o R0 está embutido nesse beta, a gente vai escolher um valor de beta, entende? Vão passar para o mundo dos infectados. Isso leva para a gente a escrever também que o SI mais 1, ou seja, amanhã, é igual a hoje, menos esse mesmo termo aqui, dividido por N, né? Então aqui eu tenho amanhã, aqui eu tenho hoje, para os dois modelos. Essa equação aqui, beta SI mais 1, beta SI sobre N, né? Seria o número esperado de conexões, SI
I dividido por N seria o número esperado de conexões, multiplicando isso por beta, entende? Então aqui eu tenho aqui que são as conexões. Multiplicando aqui por beta, ou porque ele vai ser, no fim das contas, uma função do nosso R0, eu tenho quantas conexões vão migrar para o outro lado. E a parte exponencial vem dessa multiplicação aqui, né? É isso que meio que dá o comportamento exponencial do modelo. E agora a gente pode partir para colar tudo isso junto aqui no meu próximo slide, né? Então, antes de passar, eu esqueci que eu tenho esse slide aqui. Qual é a importância daquele fator beta ali, né? A gente assume que todo mundo é ligado com todo mundo. A gente assume que uma parte dos indivíduos estão infectados, como eles. Uma parte dos indivíduos estão susceptíveis, que seriam esses aqui. I vezes S é o número de conexões possíveis. I sobre N vezes S seria o valor esperado de conexões pensando no mundo S. E o beta meio que pega a noção, né, de quantas delas a gente vai realmente ativar. Essa seria a nossa taxa de infecção no nosso modelo. Quando a gente cola tudo junto, a gente vai chegar nas seguintes equações. Que SI mais 1 é igual a SI menos beta SI I dividido por N. I mais 1 agora tem que considerar tanto a parte I quanto a parte E. Vai ser igual a II mais o que ganha de beta, ou de susceptível, desculpa, mais o que ganha de quem vai ser infectado, dividido por N aqui, menos o que eu vou perder para quem se recuperou, ou as pessoas que vão se recuperando. E o R I mais 1 vai ser simplesmente igual a RI mais gama I. Então, essas são as equações que regem o nosso modelo. E se você começar com um número inicial de S, por exemplo, a gente chama aqui de S0, como sendo a população do Brasil. I0 como sendo apenas um indivíduo. E R0 como sendo 0, né? Assim, ninguém se recuperou ainda. E você escreve um programa de computador que vai atualizando essas equações ao longo do tempo, vai somando S e R, etc. Então, vai somando, você vai atualiza S, depois I, depois R, S, depois I, depois R, S, depois I, depois R, entendeu? Você consegue simular qual vai ser a dinâmica desse vírus. E não é um programa de computador tão complicado de fazer na prática, não. Alguns de vocês já devem estar pensando que isso aqui são equações diferenciais, né? Só que escritas de forma discreta. E é exatamente com isso que a gente está brincando nesse material. E a gente pode escrever o material todo como equações diferenciais, que é o que está aqui nesse slide. Então, ao invés de usar o tempo discreto, a gente vai considerar o tempo como sendo uma coisa contínua, que na verdade ele é, e escrever qual é a taxa de mudança de S para um intervalo infinitesimal de tempo aqui. Além disso, ajuda um pouco no modelo se você escrever ele como sendo uma função de frações, né? Então eu tenho Szinho indivíduos que estão susceptíveis, que é S sobre N, onde N aqui é o total, é S mais I mais R. Tem um erro aqui no slide. Eu tenho aqui Izinho indivíduos que estão infectados, ou a fração de infectados. E eu tenho Rzinho como sendo a fração dos recuperados. Em cada instante infinitesimal de tempo, S vai ser reduzido por beta Szinho Izinho, porque se você lembra, era beta Szão I sobre N. Izinho é I sobre N. Eu dividi S por N também para tudo ser fração. Então aqui eu tenho agora, dividi o modelo todo por N, né? Então aqui eu tenho agora Szinho Izinho.
Isso ajuda numa interpretação mais probabilística do modelo, que vai estar nos próximos slides. Izinho vai ser acrescentado das novas infecções e reduzido da taxa de recuperação. E Rzinho vai ser incrementado aqui só da parte de recuperação. Então, isso aqui é o nosso modelo final, SR, que também dá para simular no computador com um pacote de equação diferencial, ou você pode fazer um modelo discreto e os dois comportamentos vão surgir bem próximos um do outro. Você não precisa meio que se preocupar em simular a versão contínua, não. Então, isso aqui, a taxa de mudança já captura a noção de hoje e amanhã de forma instantânea, né? Pensando aqui numa equaçãozinha diferencial. E só lembrando que isso aqui está errado, né? Então, eu vou ter que corrigir nos meus vários slides isso aqui e isso aqui, mas acho que dá para seguir em frente, sem ter que parar a gravação mais uma vez. Entendeu? De onde é que vem o R0 nesse modelo que eu escrevi agora, né? Então eu vou focar só no SI, entende? Porque afinal o R é uma coisa mais simples, entende? E focando só no SI, como está aqui agora, eu tenho a taxa de mudança de S e a taxa de mudança de I, que está escrita aqui, né? Observe como a gente pode dar uma interpretação para cada parte desse número desse, para cada termo dessa equação. Szinho seria a probabilidade de entre n indivíduos de um deles estar susceptível. Izinho seria a probabilidade de n indivíduos de um deles estar infectado. S vezes I seria o quê? A probabilidade de conexão de um indivíduo susceptível com um indivíduo infectado. Desses, eu espero que beta causem novas infecções. Como é que isso fica no fim das contas? Entende? S vezes I pode ser visto como a probabilidade de uma pessoa susceptível entrar em contato com um infectado. De tais contatos, beta realmente serão infectados. Então aqui tem todo o fator do poder do vírus, exposições, etc. E gama infectados estão caindo fora ou sendo curados instantaneamente ao longo do tempo. Meu colando nessas três termos aqui, tá? Onde é que vem o R0 agora? O tempo de infecção vai ser o inverso de gama, né? Porque se você lembra, a gente meio que escreveu isso antes. Então, o tempo de infecção seria o inverso de gama. O tempo de infecção sendo o inverso de gama, a gente pode parar para pensar em um indivíduo infectado apenas. Então, se eu parar para pensar em um indivíduo infectado apenas, essa pessoa tem esse tempo para causar as suas beta infecções possíveis. O que é o R0, lembrando da definição dele? É o número médio de infecções esperadas para cada indivíduo que foi infectado no passado. Então, se eu fui infectado no passado e eu tenho 5 dias para me curar, eu tenho 5 dias para causar beta infecções, como está aqui. Então, o R0 pode ser escrito como essa taxa beta multiplicado pelo tempo de infecção. Ou outra forma, tipo assim, eu vou diluir as minhas infecções ao longo desse tempo aqui, entendeu? Então, o infectado tem T-inf tempo para causar beta infecções. E beta é o captura a força do vírus. E o R0 é igual a beta vezes o tempo de infecção, ou beta dividido por gama. Isso aqui é só uma intuição da interpretação desse termo, né? Porque, bem, se você parar para ler o material, tem como provar esse valor meio que resolvendo as equações diferenciais, mas eu decidi tirar isso do slide, porque fica um pouco complicado, um pouco mais pesado, e essa parte já é bem matemáticazinha. Mas o que é importante de pegar aqui é que o R0 existe nesse modelo e ele está embutido nesse valor de beta aqui, entende? Porque afinal o valor de beta ele vai poder ser reescrito como sendo R0 dividido pelo tempo de infecção. Então eu vou causar R0 infecções diluídas nesse T-inf aqui, que é a interpretação que eu quero chegar final. E isso transforma o modelo
numa coisa que é bem interpretável, né? Dependendo dos parâmetros que eu dou para o modelo, eu consigo saber o R0 ou eu consigo escrever o modelo como função do R0 também. E a gente vai ver que o Covid tem um R0 de mais ou menos 2 e a gente pode simular o modelo para o corona nos próximos slides. Tá? Só caminhando para frente aqui, a gente pode agora escrever o nosso modelo final como uma função de R0, que é o que está aqui. Só lembrando que esse izinho e esse R está errado em vários slides. Eu não vou parar o vídeo para corrigir não, porque eu já fiz várias versões dessa gravação. Mas só pensa assim que I é infectado e E é recuperado, obviamente. Entende? Então agora a taxa de infecção, o que ela quer dizer? S vezes I seria a probabilidade de uma pessoa susceptível entrar em contato com uma pessoa infectada. Para cada conexão dela, a gente espera R0, que é a taxa de propagação. Ou seja, eu vou infectar duas outras pessoas. Só que eu vou infectar duas outras pessoas diluídas em T-inf, que é o tempo que eu estou infectado, que é esse R0 dividido por T-inf aqui. O DI vai ser escrito de forma similar, só que isso aqui tem que ser positivo, mais um errinho no slide. E aqui o DR vai ser escrito de forma similar também, sabendo que T-inf é 1 sobre gama, então antes era gama I, agora vai ser I dividido pelo tempo de infecção, como está aqui. Então isso é o nosso modelo SR, como uma função de R0. E além desse modelo SR, a coisa vai ficando mais interessante, porque modelos de compartimento eles são ultra bacanas quando a gente pensa em expandir eles. Né? Qual seria uma expansão para esse modelo agora? Deixar claro que o vírus tem um tempo de incubação. Ou seja, no corona, existe a noção que demora, sei lá, entre 1 a 2 semanas para que você realmente seja infectado por aqueles vírus, né? Ele fica no seu corpo por um tempo, até você ser infectado. Como é que eu capturo incubação no meu modelo agora, né? Ou como é que eu capturo, até se eu quiser, pessoas que são imunes ao vírus no meu modelo? Basta eu sair expandindo essas equações diferenciais, entende? Então eu crio um novo compartimento, que é o E aqui. E o que é que o E quer dizer? Note que a taxa de mudanças susceptíveis é a mesma. Depende das conexões com as infecções. S vezes I aqui. Só que a taxa de mudança do I, ela vem toda do E agora. Eu passo de E para I. Porque depois de ser infectado, ou uma pessoa que foi infectada, antes de passar para I, ela fica um tempo em E. Entende? Ou seja, todo mundo que é infectado vai para E. E você passa um tempo em E, que é esse tempo de incubação aqui, até você realmente pegar o vírus, entende? Então só parte de E vai para I em cada intervalo de tempo, criando assim um modelo SEIR que também considera o tempinho de incubação do vírus, né? E a gente pode pensar em várias variações desse modelo, que eu não vou colocar as equações aqui, mas às vezes é comum pensar que as pessoas podem, por exemplo, cair fora do sistema ou morrer para um estágio Z em qualquer intervalo de tempo aqui. Você pode pensar também que tem gente nova nascendo. Você pode fazer um vírus que é sazonal, meio que ligando S, E e R e voltando para o S aqui. Você pode jogar fora o E como um todo, como a gente falou. Você pode jogar fora o R como um todo. Vírus onde as pessoas nunca se recuperam e carregam para sempre, tipo como seria talvez o caso da AIDS. E tudo isso é só brincar com as equações que a gente mostrou nos outros slides. Então isso meio que mostra qual é o potencial desses modelos de compartimentos. Ok, então a gente tem um modelo e a gente vai ter um programinha que vai simular o modelo para a gente, né? E por que esse modelo ele é interessante no fim das contas, né? Vamos parar para olhar os dados do SUS de hoje, né? Então o SUS tem 32 mil leitos no Brasil. Ou melhor, desculpa. O Brasil tem 32 mil leitos, considerando o SUS e considerando a rede privada. Desses, 14,8 estão no SUS. E boa parte desses leitos eles já estão ocupados aqui, tá?
E aqui tem os links para as notícias que eu posso colocar os slides online para você ver. Então a gente tem 14,8 mil leitos, onde boa parte já vai estar ocupada, né? Com esse modelo, eu consigo simular qual vai ser o momento que a gente vai chegar na capacidade final do SUS, entende? Só que é importante lembrar que eu falei logo no início do material o quê? Que o modelo aqui ele é muito simples, tem muita coisa acontecendo em torno do corona, e isso são possíveis cenários, sem considerar um monte de fatores que estão acontecendo. São simulações, é para brincar com a coisa. Eu não quero dizer que isso vai realmente acontecer, entende? E como é que o modelo funciona? Se você clicar no link aqui, eu já deixei a página pronta com a população do Brasil, mais ou menos 209 milhões de indivíduos. A taxa R0 é a taxa do corona. Lembrando que o R0 tem a ver com a característica do vírus e o fator de exposição. Por isso que é importante reduzir esse fator de exposição, entende? Como a gente já falou um pouco antes. A gente pode, nesse modelo, simular a propagação do vírus com R0 de 2,20. Aqui tem outros parâmetros, tipo o tempo de incubação de 5,20 dias, o tempo que alguém fica infectado são 3 dias, taxa de mortalidade, tempo até alguém morrer, ou coisa desse tipo. Então é um modelo um pouquinho mais avançado do que o que a gente viu. Quando a gente simula ele, vai gerar a curva de infecções igual a era antes, só que quebra entre os expostos, né, que é essa parte mais laranja, e quem realmente está infectado. Além disso, os autores criaram um novo compartimento de I para H, que seria quantos foram hospitalizados, que é essa curva azul aqui, e tem as fatalidades, como a gente mostrou antes. Até onde eu entendi, o autor desse site pegou os dados de vários artigos sobre o corona, artigos e estudos iniciais, entende? Então tá todo tunado aqui para o corona, com exceção que eu coloquei a população do Brasil, que são 209 milhões de indivíduos, entende? E além de colocar a população do Brasil, eu assumi algumas coisas, né? Eu assumi que o número inicial de pessoas infectadas foram 150 pessoas. Isso parece um número razoável quando a gente pensa que o Brasil estava passando por tráfego aéreo, por várias coisas, antes de começar esse surto do corona, né? Por exemplo, só a comitiva do presidente tinha 23 indivíduos doentes, né? Tipo assim, teve o primeiro caso do italiano no Rio de Janeiro. Está tendo casos no Nordeste agora de pessoas que estavam no exterior também. 150 me pareceu um número razoável. A gente pode meio que chutar outro número aqui, mas não vai mudar muito a propagação do vírus, não. Todo o resto são dados que foram aproximados da China, né? E novamente, aqui eu estou apenas brincando com os modelos, né? Muita coisa pode acontecer. Fiquem em casa e se cuidem. E o link está aí. E as referências que eu estou usando principais estão aqui, como também tem algumas ao longo dos slides, né? O que é bacana desse simuladorzinho que está aqui, né? O que eu acho muito interessante dele é que existe um fator que eu posso brincar aqui com esse slider, que é quando vai ocorrer uma intervenção. Ou seja, quando a gente vai isolar as pessoas, né? E a intervenção, como reduz o número de exposições, reduz o R0, que é o número esperado de novas infecções para cada um indivíduo, né? E é muito importante para o vírus morrer ter um R0 menor do que 1, né? Olha o que acontece com esse meu vírus quando eu coloco aqui o R0 inicial como sendo um número menor do que 1, entende? Ele morre rapidamente, entende? Ele não tem muitos problemas, não. Agora o R0 do corona está em mais ou menos 2,2, é o que se estima. Vou colocar aqui meio que perto de 2,2, 2,18 tá bom o suficiente. E eu quero assumir que vai ter algum tipo de isolamento social que reduz para o menor valor possível que faz o vírus morrer. Aqui eu coloquei 0,98. Ou seja, a gente precisa chegar
nessa taxa de 0,98, algum valor abaixo de 1, para que o vírus morra, como eu falei logo no início da aula, né? E como eu falei, o Brasil tem 32 mil leitos de UTI, né? Considerando a rede pública e a rede particular, entende? O que esse simulador mostra? Que a gente teria que chegar nessa taxa de R no dia 45, ou seja, mais ou menos daqui a 15 dias, dado que o vírus vem se propagando no Brasil há aproximadamente uma semana ou um mês, para chegar num número de hospitalizações que a gente conseguiria dar conta com os leitos da UTI como estão hoje, assumindo que eles estejam livres, né? Então, por isso que é muito importante esse fator do isolamento social aqui. Mas, novamente, isso aqui é um modelo que pode estar errado. Tem muita coisa acontecendo atualmente, né? E eu deixei o link aqui para vocês brincarem com os parâmetros do modelo. Tem várias referências bem interessantes que vocês podem ler e ver, etc. E muita coisa que a gente pode assumir, né? Se a gente assume que no Brasil o vírus tem uma taxa um pouco menor, né? Tipo assim, até onde eu vi, a taxa do Brasil está mais ou menos em 1,5 no momento, sabe? A gente realmente pode ver que vai ser bem menos hospitalizações, entende? E se eu assumo intervenção aqui, novamente mínima, desculpa que ela não estava mínima, né? De 0,96, né? A gente vê que o caso não vai ser tão crítico, entende? Mas ainda vai ter milhares de mortes, entende? Assim, vai ser crítico, desculpa, mas assim, não tão crítico como que era antes, né? Onde é que vocês podem pegar esses números e brincar com eles, né? Nos slides tem vários links, entende? Em particular, mais no início do material, aqui, eu vou colocar isso junto com o vídeo, né? Tem links, por exemplo, para o site do CMMID, né? Que tem estimativas do R0 para vários países, né? E aqui tem o do Brasil, que estava aqui, como eu falei, né? Entre 0 e 2 alguma coisa, eu coloquei lá 1,5, um pouco abaixo de 2 ou próximo de 2, como está agora. População do Brasil está lá, vocês podem brincar com o número iniciais de infectados. Por que eu escolhi esse número iniciais de infectados, 150 que está aqui? Não só pareceu um valor razoável, como também meio que vai casando um pouco com o que vem acontecendo com o Brasil, entende? Tipo, se eu pego os primeiros dias do Brasil, o número de infecções, etc., a gente está mais ou menos por aqui, em 1.900 infecções por dia, no dia... que dia é esse? No dia 28 ou 30, né? É o que vem acontecendo mesmo, entende? Então parece ser um parâmetro que casa com o Brasil assumir 150 infecções iniciais, entende? Essa redução de R0, ela pode ser mais drástica. Se a gente conseguir ser bom o suficiente e reduzir para um R0 de 0,60, entende? No dia 30, vamos supor que a gente já fez isso, entende? A gente já fez o nosso dever de casa, entende? A gente vai ter 3.000 hospitalizações, entende? Então isso também mostra qual a importância do isolamento social. E eu espero que vocês tenham gostado do material e brinquem aí com ferramentazinha. Boa quarentena.